bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Malu Teixeira, sou psicopedagoga e hoje eu vim compartilhar com vocês uma atividade prática, uma atividade de material adaptado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o currículo, vamos falar sobre adequar, vamos falar sobre adaptar, vamos falar sobre flexibilizar, tá bom? Vem comigo nessa conversa que hoje eu tenho certeza você vai descobrir ou vai receber algumas informações que vão ser muito importantes para o seu dia a dia, seja em casa, seja na sala de aula, seja no consultório, mas eu tenho certeza que as informações que a gente vai compartilhar aqui vão ser muito úteis para você. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho que nenhuma criança é igual a outra. Então, todo o material que vai ser oferecido aqui, ele foi pensado em algumas crianças, mas eu tenho certeza que eles vão ser úteis também para os seus. A gente está aproveitando que estamos no mês de junho e vamos falar um pouquinho sobre festa junina. E olha, eu tenho uma convidada especial, a Camila está com a gente aqui hoje na gravação, então de vez em quando vocês vão ouvir a fala dela, a vozinha dela, aí compartilhando com a gente, não é, princesa? Bom, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 25 anos, que é PC, ela se chama Camila e participa comigo, é uma das minhas grandes fontes de inspiração para todo esse material, para todo esse trabalho e principalmente pelo fato de eu ter me tornado uma psicopedagoga. Eu queria estudar um pouquinho mais para entendê-la. Mas esse é assunto para um outro dia. Então vamos lá? Vamos falar sobre o cérebro? O nosso cérebro ele tem uma capacidade técnica de armazenar, para armazenar. E é exatamente o motivo de nós termos que fazer a adaptação do material. Será que esse cérebro já tem maturação para entender, para aprender, para compreender, para armazenar esse conhecimento? Então, a adaptação, ela se dá justamente por isso, porque as crianças precisam de informações precisas e é necessário, então, primeiro, que o professor conheça o seu aluno. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior e eu recomendo, se você ainda não assistiu, vem com a gente, vem assistir esse vídeo que ele vai te trazer informações mais... Eu recomendo, então, esse vídeo que tem muitas informações técnicas e mais teóricas a respeito desse tema que nós estamos trabalhando hoje, que é a flexibilização do currículo. Uma outra coisa também que é importante a gente pensar é que flexibilizar significa tornar alguma coisa menos rígida. Então, a gente pega um conteúdo, torna menos rígido para que aquela criança com alguma necessidade educacional especial tenha acesso. A outra coisa é a respeito de adaptar. Adaptar significa modificar alguma coisa, se ajustar alguma coisa ou até mesmo transformar alguma coisa. A gente precisa adequar o conteúdo para que essa criança também tenha acesso. Também foi dito no vídeo anterior que é importante que o aluno, até mesmo pelas condições cerebrais do ser humano, não é da criança com uma necessidade especial, mas a do ser humano, é importante que o conteúdo que esteja sendo trabalhado com o aluno com a necessidade especial seja o mesmo que está sendo trabalhado com a turma. Então vamos lá, vamos falar de festa junina, né? Normalmente a gente começa com um texto para as crianças. Então eu preparei um texto que você tem acesso, o link está logo abaixo aqui no vídeo. Então o texto, neste tamanho de fonte, ele está para as crianças que não têm nenhuma necessidade visual. Porém, para as crianças que têm alguma deficiência visual, e para isso a gente precisa de um laudo médico, até para saber o que o médico está orientando. Então, nesse caso aqui, essa fonte é tamanho 28, ela está em negrito. Também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo uma orientação, um documento do MEC que orienta a respeito de crianças com baixa visão, quais são as fontes indicadas, o tamanho, claro, é o médico quem vai determinar, mas quantas palavras em média por linha, e assim vai. Bom, ainda falando sobre o texto, esse daqui, olha, ele está plastificado para facilitar algumas coisas e facilitar também a atividade. Mas é muito importante que ao verificar o texto, ao plastificar o texto,
você observe se ele não está causando muita luz e se essa criança consegue, então, enxergar adequadamente as palavras que você citou. Neste caso também, esse texto é para uma criança de baixa visão, mas que não tenha nenhum comprometimento cognitivo, tá bom? Se ela tiver, o que é importante? Ter alguém que faça o papel de ledor para essa criança. Quando alguém lê para essa criança, pausadamente, fazendo comentários com ela vai ter mais facilidade de acessar todo esse conteúdo que você está oferecendo. Então, aqui nós temos um texto sobre as festas juninas, e aí ele vai aparecer para você no tamanho de fonte 28 e também no tamanho da fonte 12, para as crianças sem a deficiência. O que você pode trabalhar também aqui nesse texto que está plastificado? Você pode, durante a leitura, né, que vai fazendo com a criança, você pode sugerir que ela procure no texto algumas palavras. E aí você vai usar uma caneta para lousa, uma caneta específica, porque como está plastificado, depois é possível passar um tecidinho com álcool e ela volta ao normal. Então aqui a gente já tem mais uma atividade. Bom, normalmente nós gostamos de passar para as crianças, nós professores, depois que a gente oferece um texto, faz a leitura, faz a discussão, a gente gosta de fazer uma interpretação. Então aqui as duas versões de interpretação, com a plastificação e sem a plastificação, e aí tem as perguntinhas para a criança poder responder. As crianças que têm uma deficiência intelectual, o ideal é que a gente ofereça alternativas para ela marcar X naquelas que ela compreendeu quando nós demos o texto para ela ler, né? A gente facilita, assim, a compreensão e também a demonstração dessa criança daquilo que ela compreendeu da atividade. Uma outra atividade aqui, já pensando numa criança com uma deficiência visual, então eu coloquei aqui faixas amarelas, né, em cor de amarela, para essa criança poder trabalhar a sua escrita. Isso também é importante, interessante que seja plastificado. Aqui nós temos duas versões. Essa versão que está sem plastificar dá alternativa para a criança se organizar no espaço onde ela vai colocar as respostas. Também o plastificado pode ser escrito e depois apagado, né? E aí a gente tem uma sugestão de atividade de matemática que também traz uma situação problema, e aí as crianças sem a deficiência cognitiva, sem a deficiência intelectual, elas vão poder simplesmente colocar um X. Então vocês, eu acho que dá para ver bem aqui, eu coloquei cédulas, né, de dinheiro, e no fundo, ao fundo, para que a criança consiga destacar, tem dois tons, duas cores, de tons diferentes, né, amarelo e azul, para poder formar o fundo. Por quê? Porque essa nota de R$20, ela já tem um tom de amarelo. Se eu colocasse um fundo amarelo, com certeza eu ia confundir essa criança. Então é importante também, quando nós pensarmos nesse tipo de trabalho, não esquecer de verificar se ele está adequado para a necessidade daquela criança que você está atendendo. Bom, uma outra sugestão de atividade aqui são o casal de caipirinhas, não é? E esse casal de caipirinhas vem com o rostinho em branco para que as crianças possam desenhar. Como que será que ela vai estar no dia da festa? Como que ela gostaria de estar? Como ela está no dia de hoje, durante o mês de festa junina? E aqui nós vamos trabalhando as questões da emoção, a pintura, e importante também a gente observar nesse desenho que ele tem vários detalhes. Então, uma criança com uma deficiência intelectual com uma deficiência visual muito profunda, ela vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar com muitos detalhes, né, com muitas marcas no desenho. Então, o ideal é que para as crianças com a deficiência visual, esse desenho tenha menos detalhes. Para as outras crianças, tudo ok. Bom, dando prosseguimento aqui, ainda com esse material, eu trouxe para vocês aqui algumas caixinhas, e essas caixinhas foram preparadas, elas foram confeccionadas por mim, e nessas caixinhas, por que eu trouxe a caixinha? Então, deixa eu explicar um pouquinho. Normalmente,
A criança que traz uma deficiência intelectual, crianças com autismo, elas precisam que o seu material esteja adequadamente organizado. Então, a gente costuma chamar isso aqui de material estruturado. A gente já dá para a criança mais ou menos aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse de forma que ela não se desorganize, tá? Então, aqui nós temos palavras, não é? Que compõem aí o texto sobre a festa junina. São várias palavras, então tem aqui a paçoca, a pamonha, o milho, e aí tem algumas que não fazem parte. Então, o que a gente pode já trabalhar aqui? Na caixinha amarela, você diz para a criança, na caixinha amarela você vai colocar todas as palavras que fazem parte da festa junina. E na caixa azul, ou alguma outra cor que você queira, eu trouxe aqui uma rosa e uma verde também, mas na azul você vai colocar o que não faz parte da festa junina. Supondo-se que a criança não saiba ler, então o adulto vai ajudá-la. Então, carnaval, é na azul ou na amarela? Ah, na azul. Coelhinho da Páscoa, é na azul ou na amarela? Na azul. Fogueira, a fogueira faz parte da quadrilha, então vamos guardar na amarela. Então, essa é uma das atividades possíveis de fazer com essas fichinhas, com essas palavras que a criança vai trabalhar. Uma outra bastante significativa para a criança, e aí nós vamos precisar de outro instrumento, né, para auxiliar, é fazer a equiparação de figura mais a palavra. Essa está plastificada, então eu trouxe justamente aqui para a gente poder conversar, que é importante, quando a gente plastifica, ele fica uma ponta aqui. Então, as crianças, principalmente as crianças com deficiência visual, elas têm a necessidade de ter o tato mais apurado, se um dia ela tiver a necessidade de fazer o uso da escrita braille. Então, é importante que ela não tenha nenhum tipo de dano aí nos dedinhos, não é? Na pontinha dos dedos, para nenhuma criança, mas principalmente para as crianças com baixa visão e as que fazem uso da escrita braille, tá bom, gente? Bom, eu vou pedir para essa criança, então, fazer aqui a correspondência da palavra com a imagem. Eu posso usar tanto um fundo preto, amarelo, azul, então eu trouxe aqui, mas neste caso, se eu for usar aqui no preto, olha como fica ruim para essa criança confeccionar a atividade. Então é importantíssimo, porque às vezes a gente diz assim, mas ele não consegue fazer, ele não consegue porque não está adequado o material para ele. Olha a diferença no amarelo. E aí a gente pede então para essa criança, mas se o meu fundo já está amarelo, o ideal é que todo o material venha para o branco. Então ele vai colocar, aqui não é a paçoca, ele faz a correspondência da palavra com a imagem, tá? E aí a gente então, vou colocar aqui só para que vocês possam ver, visualizar um pouquinho melhor, você faz a correspondência. Também nesse tipo de atividade, se você achar interessante, você pode colar velcro no verso das imagens e das palavras, e aí sim fazer essa atividade, mais essa ação. Ainda continuando aqui com a questão das caixinhas, porque a gente começou dizendo que é importante a gente conhecer a criança e saber que nenhuma delas é igual à outra. Então, você vai avaliar a condição, a competência, a capacidade cognitiva que o seu aluno tem nesse momento para saber se ele pode ou não fazer essa atividade, se ele está apto ou não. Então, dependendo da dificuldade da criança, você vai apresentando para ela. Você pode simplesmente fazer a demonstração dessas imagens no primeiro momento. Gente, se a criança tiver uma deficiência intelectual, seria importante que você usasse, deixa eu achar aqui nesse material, eu acho que eu não trouxe para cá. Bom, gente, eu achei que eu tivesse impresso as imagens e não imprimi, mas não tem problema. Eu vou deixar para você no link da descrição, porque na verdade o que eu quero orientar ou sugerir aqui
é que para criança de baixa visão você usa imagens maiores, é só isso. E eu tô rindo aqui bastante porque eu achei que tinha impresso e não imprimi. Bom, mas vamos adiante. Então, você fez o pareamento aqui com a criança, com as imagens, com as palavras e vai dando prosseguimento. Bom, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas todo esse movimento que eu fiz até aqui foi vindo da dificuldade maior, que é da leitura de um texto, e estou reduzindo. Então, a gente chegou agora nas imagens, no pareamento das imagens com as figuras, e a Camila está participando também. E agora nós vamos para mais uma etapa, que seria facilitando um pouco mais essa aprendizagem para as crianças que ainda não se adequam a tudo isso. Porque você pode me dizer assim, tá, Malu, mas ele ainda não consegue ler palavra, letra, para ele ainda tá difícil. Não tem problema, você vai fazendo conforme essa criança consegue, tá? Então, uma outra sugestão que eu vou trazer aqui, deixa eu só dar uma organizadinha aqui para que vocês possam enxergar adequadamente. Tá bom assim? Você pode trabalhar com eles, então, letras móveis. A gente não esquece de colocar assim, tudo separadinho, sabe, no saquinho, porque isso facilita, isso estrutura mesmo para a criança. Então, nós temos aqui algumas sugestões. Uma delas é a formação de uma frase. Não vou montar para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês vão ver que depois eu coloco lá na descrição para vocês o material. Então, a frase está bem direitinho ali. No mês de junho comemoramos as festas juninas, tá? E aí você, colocando no saquinho, facilita para a criança. Aqui também no saquinho a gente tem a montagem da expressão, né? Festa junina, que são 2 palavras. E aqui nós temos alguns números, que é bacana, por exemplo, quando você vai trabalhar com a criança, a consciência fonológica, e você sugere para ela a palavra bandeirinha. Então, você vai pedir para ela quantas vezes a gente abre a boquinha para falar bandeirinha. Pode contar no dedo. Bandeirinha. E aí ela vai fazer a correspondência com o número. Também a sugestão, né? Se a criança tiver uma deficiência visual, você pode fazer com ela a contagem das sílabas batendo palma. Bandeirinha. E um dia desses eu vou trazer também para vocês uma sugestão, mas eu vou trazer um especialista, um amigo muito querido, para falar um pouquinho sobre adaptação de material para crianças com deficiência auditiva, tá bom? Bom, vamos então aqui para uma última sugestão de atividade. Deixa eu ver se é a última. Não, tem mais uma. Aqui a gente pode trabalhar com as crianças, também utilizando o material plastificado, tá? Então, é só um pedaço de cartolina plastificado. Eu prendi ele aqui atrás com fita crepe, tá? Para fazer um varalzinho. E aí, a gente vai pedir para a criança, colocar aqui, deixa eu colocar essa tampa, para a criança colocar, mais uma vez eu volto a dizer que é importante, o material tá estruturado. Então, a criança vai colocar bandeirinhas. Você pode pedir para ela colocar no varal as bandeirinhas, e você pode dizer qual cor que você quer que venha primeiro. Então, não esquecer, amarelo com amarelo não vai funcionar. Então, essa bandeirinha não funcionaria no fundo amarelo, teria que ser no fundo preto. Usar, de acordo com a facilidade que a criança já encontrou do movimento de pinça, o tamanho do prendedor, tá? Existem vários tamanhos de prendedores, então a gente tem aqui... se a criança já tiver essa capacidade, é bacana de você dar esse prendedorzinho um pouquinho menor, porque ajuda mesmo no movimento, né, de pinça. Esse aqui também, ou o convencional. Mas como a gente vai trabalhar aqui no papel e o material é um pouquinho menor, não é um varal um varal preso na sala de aula, então não tem problema, pode ser colocado aqui mesmo, né? Aí você vai dizendo para ela qual cor que você quer que ela coloque, ou ela mesma vai colocar a sequência. Você pode também colocar
nessa sequência aqui das bandeirinhas, você pode numerar para a criança colocar uma sequência de números. Então, vai da sua criatividade aí de professor, de preparar esse material e também da utilização dele. E, por fim, eu quero sugerir para você se lembrar sempre que as crianças, elas precisam visualizar bastante o material, ter as imagens impressas, né, no papel, mas também ter é, é, a capacidade, tanto tátil como visual, de conhecer do que você está falando, o que é. Então, aqui a gente tem um saquinho com amendoim. A criança com cegueira ou com baixa visão, esse tipo de trabalho é importantíssimo, porque a gente às vezes esquece, nós que somos visuais, nós esquecemos que a criança que não tem esse sentido desenvolvido, então a percepção dela vai estar na ponta dos dedos, ela precisa manusear. Tá? Então fica aqui essa sugestão e aí a gente vai associando, depois se você quiser fazer uma pipoca e oferecer para ela, saber também do sabor, né? Aproveitar para usar todos os sentidos para essa aprendizagem também é muito válido. Então, não se esquecendo que todos os links, né, Camila? Isso mesmo, Camila. Vamos terminar aqui o nosso vídeo. Que todos os links estarão na descrição, que você é sempre muito bem-vindo, que nós aceitamos sugestões, que você dê o seu like, que você comente se foi útil, se não foi, se você conseguiu aplicar com seus alunos, qual foi a devolutiva dessas crianças para você, houve mais facilidade, houve menos facilidade, e a gente vai se encontrando e produzindo outros trabalhos. O meu muito obrigada, foi um prazer imenso estar com você. Lembrando sempre que eu não tenho um caminho novo, tenho certeza que muitos já viram esses materiais, mas o que eu tenho é uma nova forma de caminhar, assim como diz Tiago de Mello. Até a próxima, nos vemos por aí. Abração!